né? Que agora a gente vai gabaritar a prova. Amém. Top demais. Em nome de Jesus. Tentar fechar a prova aí com o professor Yuri. Então vamos lá. Hoje, a gente vai começar a trabalhar as 4 operações básicas e vários macetes para a gente poder começar a resolver as questões, tá? Vocês comentaram alguma coisa vendo aquela aula gravada? Eu dei uma olhadinha nele, na aula. Não cheguei a ver toda. Acho que só toma cuidado um pouquinho com essas interferências externas, por favor, para não atrapalhar a aula, tá? Então, olha só. Gabaritando. Beleza? Vamos com tudo. Vamos para cima. Pessoal, primeiramente, bom dia a vocês, meninas. Bom dia. Vocês, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre as 4 operações básicas, tá? Eu vou trabalhar com vocês agora as propriedades dela. A gente vai fazer algumas coisas com essas propriedades, tá? E aí nós vamos começar também a fazer pelo menos umas 5, 6 questões só para ligar os motores. É muito importante que vocês comecem a adiantar as questões, beleza? Para que a gente trabalhe em cima do que vocês precisam. Não fique algo muito abstrato, tá bom? Sei. Então, olha só. Vamos lá. Primeira operação é a adição, certo? A primeira operação que nós temos é uma adição. Quando a gente fala em adição, tá? A gente está falando em soma, ok? E quando? Quando uma questão fala a soma entre 2 números, ela está falando nisso aqui, ó. A soma entre 2 números, ela está falando em x mais y. Certo? Então, falou. A soma entre 2 números, você vai saber o que é. Oi? Você vai saber que é x mais y, ok? Ou sim. Porque aqui são 2 incógnitas que normalmente aqui caem para sistema. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Quais são as propriedades que a adição tem? Vem comigo. Olha só. Quando a gente começa a falar em propriedade, o que a gente está falando? Tá? Não, peraí. Antes de falar em propriedade, tem que falar uma coisa. Desculpa. Peraí. Quando fala em propriedade, o que a gente tem? Por exemplo, a gente vai ter A mais B igual a C. Vê só. Isso aqui é o que a gente chama de parcela na adição, certo? E o resultado, certo? O resultado que dá de uma adição é o que a gente chama de soma. Por isso que toda vez que fala a soma entre 2 números é tanto, ele está dizendo que o resultado da adição entre esses números é aquele valor. Compreendido? Certo. Porque eu desativei o som aqui para não ficar os ruídos. Aí quando der para falar eu ativo. Pronto, isso aí, top, top, que massa. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha essas parcelas, a gente tem uma soma como resultado, beleza? Aí agora sim, agora eu posso falar sobre propriedades, tá? Propriedades, ok? Então, qual é a primeira propriedade que a gente começa a falar? A primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade comutativa, tá? O que é essa propriedade comutativa? Bem, a propriedade comutativa, o que é que ela diz? A ordem das parcelas não
altera a soma. Ok? Então, ó, a ordem das parcelas não altera a soma. Pessoal, se vocês aí tiverem acesso ao grupo, por favor, deem uma olhada, porque se alguém comentar algo que não conseguiu entrar, aí vocês me avisam para que eu possa ver o que é que eu faço para eles poderem... Eu vou olhar agora. Tem uma mensagem sua aqui e outra pessoa que queria ir, mas Não pode. o bebê acordou e perguntou se vai ter à noite. Ou agora pela manhã. Não, é na quarta-feira, da noite. É? É. Só um instante, deixa eu mandar aqui um áudiozinho rapidinho. Tá. Pronto, vamos lá. E agora é o seguinte. O que é que eu preciso que vocês saibam? Tá? O que é isso? Por exemplo, se eu tiver aqui. A mais B tem que ser igual a B mais C. Tô. AB mais A. Tá? Por exemplo, 2 mais 3 vai ser igual a 3 mais 2. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Eu alterei a ordem das minhas parcelas e o meu resultado não alterou, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de propriedade comutativa. A partir da comutativa, a gente vai ter outra propriedade, que é ó, a associativa. Não, isso aqui é com 2 S. É com 2 S ou é com C? Não lembro. Vou botar com C. Então, vocês... Tá? Propriedade associativa, certo? O que quer dizer a propriedade associativa? Opa. Tendo mais de 2 parcelas, podemos associá-las de diversas formas que o resultado não altera. Tá? Então é o seguinte. Sim. Voltando. Para o senhor que entrou agora, a gente já falou um pouquinho sobre a propriedade comutativa da adição, tá? Nós vimos que ela tem 2 parcelas e que o resultado dessas parcelas é a soma, certo? A gente tem que a primeira propriedade da adição é a propriedade comutativa, que a ordem das parcelas não altera a soma, ok? Então, se eu fizer A mais B tem que ser igual a B mais A, e a gente aqui deu um exemplo. E a gente agora está falando sobre a propriedade associativa, tá? Onde a propriedade associativa, ela, o que ela fala? Tendo mais de 2 parcelas, podemos associá-las de diversas formas que o resultado não altera. Por exemplo, se eu tiver aqui A mais B mais C, tá? Eu vou poder associá-los. O que isso quer dizer? Eu posso fazer A mais B mais C, certo? Que vai ter que ser igual a A mais B mais C, que vai ter que ser igual A mais C mais B. Então, se eu fizer qualquer soma dessa forma, eu não vou ter
ela alterada, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 3 mais 2 mais 1. Beleza. Como é que eu posso fazer? Pegando esse gancho aqui, ó. 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 mais 1. E aqui, 3 mais 1 mais 2. Olha só. 3 mais 2 mais 1 vai ser 6. Tá? E se eu fizer 2 mais 1, 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Não alterou. Isso aqui tem que ser igual. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. E aqui eu vou ter 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, eu fiz tudo isso aqui e eu não alterei o resultado da minha soma. Certo? Eu não alterei a minha soma, que é o meu resultado. Tá? Tendo em vista isso, a gente tem agora a propriedade, o elemento neutro, certo? O que é o elemento neutro, certo? O que é o elemento neutro? Gente, quando eu trabalho com o elemento neutro, eu tenho que ter aquela ideia. Qual o número que eu somo ele e não altero o meu resultado? Não altero a minha soma. Então, ó, é um número que, se ele for somado, se ele é somado, não altera o valor da soma. Então, que número é esse? O nosso elemento neutro aqui, ó, ele é o 0. Certo? Eu coloco ele assim, ele aqui cortado, para não confundirem com o O, tá? Ele aqui é o 0. Beleza? Então, o elemento neutro da soma é o 0. E a gente tem uma propriedade chamada fechamento, tá? Que, no caso da soma, certo? Você vai trabalhar com os conjuntos. Por exemplo, na soma, se você tiver a soma de dois números naturais, o resultado, obrigatoriamente, será um número natural. Tá bom? Então, ó. Então, a soma entre números naturais será um número natural. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora essa ideia da soma, certo? Vamos começar aqui com números pequenos. Então, ó, se eu tiver aqui 6 mais 6. Ora, eu tenho 6 unidades e eu quero adicionar mais 6 unidades. Então, como é que eu vou fazer? Vou ter 12. Então, ó, 6 mais 6, 12. Agora vamos lá. Se eu quiser 18 mais 24. Ora, já ficou um pouquinho mais complicado da gente fazer. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, e vou armar desta forma aqui, ó. 18 mais 24. Vê bem, 8 mais 4 dá 12. Sempre o seguinte, pessoal. Quando a gente tem mais que duas casas, mais que uma casa, perdão, a gente vai ter o que aqui? Ó? Aqui a gente tem unidade, dezena. Dezena, unidade. Quando eu for efetuar a soma, eu tenho que colocar um valor abaixo do outro, de acordo com as suas casas. Então, aqui eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É impossível, a minha soma sairá errado se eu confundir isso.
certo? Então, bebê, olha só. 8 mais 4, 12. Se passou de 10, tá? Se foi a partir do 10, a gente deixa a unidade, porque o 10 já é a casa da dezena, certo? A gente deixa a unidade aqui embaixo e joga aqui em cima, ó, a dezena. Vai 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. O resultado dessa soma aqui, ó, 42. Beleza? Então, pessoal, e se eu quiser fazer aqui agora 348 mais 259, certo? Se eu quiser fazer essa soma, mesma coisa, tá? A gente vai resolver isso aqui fazendo o quê? Unidade, unidade, dezena, dezena, e aqui, ó, já é a casa da centena. Lembrando sempre que, para lembrar de unidade, lembra de unitário, certo? 1, o N, 1. Dezena, lembra de 10, ó, se você tirar o restante, ó, fica, o início fica 10. Para lembrar de centena, lembra de 100, beleza? E aí a gente tem as outras casas, tá? Que são derivadas dessas três. Por exemplo, quando ele vai para a casa do 1000, é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mas começou sempre com quem? Centena, dezena e unidade, ok? E aí o que a gente faz? Soma aqui, ó, agora. Vamos pôr um embaixo do outro. 348 mais 259. Então, olha só. 8 mais 9 vai dar 17. Ficou 7 aqui, ó. É o chamado vai 1. Baixou aqui, deu mais que 9, tá? Começou no 10, vai 1. É o famoso vai 1 da soma. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 0, 0, que é o que está lá na casa da unidade. E vai 1. E esse 1 aqui de cima a gente vai somando também. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, o resultado dessa soma aqui, ó, é 607. Beleza? Mas, Yuri, e se tiver vírgula? Vamos lá? Vamos para as vírgulas? Por exemplo, vamos aqui. 238 mais 42,58. Então, vamos lá. Quando a gente tem vírgula, o que acontece? Vamos alinhar a questão da vírgula. Vê só. Quando eu tenho uma vírgula, a minha unidade começa do lado esquerdo da vírgula, tá? Ó, do meu lado esquerdo, tá? O que vem no lado direito é o que a gente chama de número decimal, certo? Então, a gente não vai se ligar nele. Então, a minha unidade, ó, ela está aqui. E aqui está a minha dezena. Aqui, ó, unidade, dezena e centena. E como é que a gente vai armar? Vamos lá. Vamos pegar o 238, certo? A gente vai pegar aqui o 238. O 238. A gente vai ter que alinhar unidade com unidade, já que o de cima ele não tem vírgula, certo? Então, vê só. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou botar 2, 4. 4. Passei aqui, ó. Só que aqui, ó, após isso, eu boto a vírgula. 58. Yuri, mas o de cima não tem vírgula, não tem nada, como é que eu vou somar? Simples. Se ele não tem vírgula, ó, eu vou completar com zeros. Sempre que ele tiver faltando algum número em cima ou embaixo, eu completo com zero. Por exemplo, aqui também. Não tem problema algum, tá? Então, vamos lá. 8 mais 0, 8. 5 mais 0, 5. Põe uma vírgula. 8 mais 2, 10. 0, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 2 mais 0, 280,58. Esse é o resultado dessa soma. Fique ligado. Sempre vai ter que alinhar. Unidade, dezena e centena. Sempre. Sempre se alinha com isso.
E se os dois tiverem vírgula? Se alinha pela vírgula. Por quê? Na soma e na subtração, a vírgula tem que ficar abaixo da vírgula. Ok? Então, fiquem ligados. Sempre que for utilizar a soma, vai me deixar vírgula abaixo da vírgula. Vamos para cá. Então, ó, vê só. Vamos pegar aqui agora uns números que tenham também vírgulas. 225,49 mais 328,67. Tá? Então, vê só. Quando eu tiver isso aí, eu vou me basear por onde estão as vírgulas. Então, vê bem. Olha só. Como é que eu vou armar isso? Eu vou ter 225,49 mais 328,67. Então, ó, eu coloquei vírgula embaixo de vírgula para que eu pudesse efetuar a minha adição. Então, vê só. 9 mais 7 vai dar 16, certo? Vai 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 11. Vai 1. E aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. A vírgula, ó, ela vem aqui, certo? Aqui vem a vírgula. Vê só. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 4. Vai 1. 2 mais 2, 4. E 1, 5. 2 mais 3, 5. Esse aqui, ó, é o resultado, essa é a soma dessa adição. Lembrando que adição é a operação. Soma é o resultado da adição de duas parcelas, ok? E aí, agora, show de bola. Ficou alguma dúvida? Creio eu que não, né? Senão já tinham falado. Mas se ficou alguma dúvida, pode falar, tá? Não, tá tudo tranquilo. Show de bola. Vamos lá. Agora, a gente vai falar da subtração, tá? Na subtração, quando a gente está falando em subtração, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar em diferença. Sempre que a gente falar em subtração, a gente está falando em diferença. Então, vê só. Por que você está falando de diferença? A gente vai ter aqui, ó, na subtração, isso aqui, ó, A menos B igual a C. Vê só. Isso aqui é o minuendo. Isso aqui é o subtraindo. Tá? E nesse aqui, o resultado da subtração, nós chamamos de diferença. Por isso que toda vez que ele falar, quando ele disser a diferença entre dois números, se ele disser a diferença entre dois números, tá? Nós estamos falando em x menos y. Beleza? Isso aqui já é dica para quando vocês forem fazer uma prova que cai sistema linear, vocês já se ligarem nisso, certo? Então, beleza. A subtração é até mais tranquila nas propriedades do que a adição. Por quê? Tudo que a adição tem, a gente coloca que a subtração não tem. Menos o elemento neutro, tá? E o fechamento. Então, ó, subtração, certo? Quais são as propriedades? Ela não é comutativa.
não é associativa. Mas, Yuri, por que não? Vou mostrar. Olha só. Se a gente tiver aqui A menos B, ele vai ser diferente. Toda vez que eu tiver um símbolo de igual cortado assim na diagonal, isso quer dizer diferente de B menos A. Por exemplo, 3 menos 2, ele é diferente de 2 menos 3. Ora, 3 menos 2 dá 1, que é diferente de 2 menos 3. A gente daqui a pouco vai ver nos jogos de sinais que quando a gente tem uma operação com dois números diferentes, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Então, esse aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Só que o sinal do maior é negativo, então aqui vai ficar menos 1. Então, veja a diferença. De tabela, por ela não ser comutativa, ela não é associativa, certo? Então, vamos lá. Vê só. Vamos começar aqui a fazer algumas contas com a subtração. Então, vamos começar por coisas simples, tá? Vamos lá. 6 menos 2. Ora, 6 menos 2. Eu tenho 6. Tiro 2 unidades. Quanto é que fica? 4 unidades. Beleza? Até aí, tranquilo. E se a gente vem aqui, por exemplo, 24 menos 15. Quanto é que isso vai dar? Olha só. Vamos pegar e vamos armar essa conta. Então, eu vou ter aqui, ó, 24 menos 15. Vê só. Na soma, a gente fala, vai 1, certo? Na soma, a gente fala, vai 1. Na subtração, a gente fala, empresta 1. Pede um emprestado, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, ó, toda vez que o número de cima for menor que o de baixo, no caso, olhando aqui, ó, a unidade e a dezena. Se a unidade de cima for menor que a unidade de baixo, a gente vai pedir uma dezena emprestada. Então, aqui, ó, deixa de ser 4, passa a ser 14. E nessa aqui, ó, a gente subtrai 1. Então, ó, 2 menos 1 vai dar igual a 1. Esse número aqui deixou de ser 2 e passou a ser 1. Então, ó, 14 menos 5, 9. 1 menos 1, 0. Então, o resultado, a diferença é 9. Então, essa diferença aqui, ó, vai dar 9. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente tiver aqui, por exemplo, pronto. 324 menos 286. Arma da mesma forma que você arma a soma. Lembrando sempre, unidade, dezena e centena. Então, vamos lá. Vem comigo. 324 menos 286. Olha só. O 4 é menor que 6. O que é que eu vou fazer? Puxa 1. Então, aqui vai ficar 14. 2 menos 1, 1. Ok? Então, 14 menos 6, 8. Vê só. O 1 é menor que o 8. Eu vou puxar 1 aqui emprestado. 3 menos 1, 2. Então, aqui, ó, fiquei com 11. 11 menos 8 vai dar 3. 2 menos 2, 0. Então, o resultado, a diferença dessa subtração aqui, ó, vai dar 38. Yuri, e números com vírgula? Mesma situação da adição, tá? Então, vamos lá. 284,42 menos 120
288,57. Beleza? Vamos lá. Vamos armar isso aqui, ó. Eu vou ter 284,42 menos, olha, 120, vírgula abaixo de vírgula. 57. Então, agora a gente já pode resolver a nossa adição. Pessoal, 2 é menor que 7. Se 2 é menor que 7, eu puxo 1 aqui, ó, fica 12. E aqui vai ficar... E aqui, ó, vai ficar 4 menos 1, 3. Então, ó, 12 menos 7, 5. 3 é menor que 5. Eu vou puxar quem tá, o número que está após a vírgula, não tem problema algum, tá? Então, ó, corto aqui, aqui fica 13 e aqui fica 3. 13 menos 5 vai dar 8. Vírgula está aqui, ó, vírgula. 3 menos 0 vai dar 3. 8 menos 2, 6. E 2 menos 1, 1. Então, ó, o resultado dessa diferença aqui, ó, é 163,85. Pronto. Não, ainda tem uma última situação. Vê só. 88,42 menos 125,12. Olha só. A gente tem aqui, tá? Nós temos aqui que o número maior, ele é um número negativo, certo? O número maior aqui, ó, ele está sendo um número negativo. Então, como é que eu vou fazer essa subtração para armar? Gente, quando o número menor, quando o número maior for negativo, o que você vai fazer? Você primeiro coloca ele em cima e bota o número menor embaixo. Então, ó, ao invés de botar esse aqui em cima, eu vou pôr esse. Então, aqui eu vou ficar com 125,12 menos 88,42. Veja que eu alinhei, ó, a vírgula abaixo da vírgula. Agora, eu vou subtrair. 2 menos 2, 0. 1 é menor que 4. O que é que eu faço? Puxo 1 emprestado e aqui vai ficar 4. 11 menos 4, 7. Vírgula. Agora, ó, eu vou pegar aqui 1 emprestado, porque o 4 é menor que o 8. E aqui vai ficar 1. 14 menos 8, 6. Aqui, eu já nem preciso pegar o 1 emprestado, porque aqui eu só tenho 1. Então, ó, 11 menos 8, 3. Só que o seguinte, o sinal do maior... Deixa eu botar esse sinal do aqui. O sinal do maior, que é o negativo. Então, o que é que eu faço? Se o sinal do maior é negativo, ó, eu boto o negativo aqui. Beleza? Então, vê só. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos falar agora sobre os jogos de sinais, tá? O que eu tinha para falar de soma e subtração, eu já falei. São os itens mais importantes para a gente poder trabalhar, certo? Agora, eu vou falar para vocês sobre os jogos de sinais nessa situação. Então, vem comigo, vê só. Quando a gente tiver as seguintes situações, ó. Sinais iguais. Quando nós tivermos sinais iguais, o que é que a gente vai fazer? Soma os números e conserva o sinal do maior. Tá? Então, ó,
Quando a gente tiver sinais iguais, nós vamos somar os números e conservar o sinal do maior, não. Desculpa, e conserva o sinal, certo? Porque o maior tudo vai ter a mesma situação. Então, ó, soma os números e conserva os sinais. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. 3 mais 2 igual. Vê só. Se ele não tem nenhum sinal acompanhando aqui, ó, é porque ele está positivo, certo? Então, 3 mais 2 nós vamos ter 5. Por quê? Porque eles têm sinais iguais, tá? Então, se eles têm sinais iguais, ó, aqui eu vou conservar o sinal positivo. Agora, por exemplo, se eu tiver menos 4, menos 5, o que é que eu vou fazer? São sinais iguais? São negativo e negativo. O que é que eu faço? Eu vou somar esses sinais. Então, 4 mais 5, 9. Sendo que não é o sinal do negativo que está aqui nos dois, menos. Então, ó, isso aqui, menos 4 menos 5 vai dar igual menos 9. Agora, quando os sinais forem diferentes, tá? Sinais diferentes. O que é que a gente faz? A gente subtrai e conserva o sinal do maior, tá? Então, sinais diferentes nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vê só. Se eu tiver aqui, por exemplo, 10 menos 4. Se esse aqui não está acompanhando ninguém, ó, esse aqui ele tem um sinal de positivo, beleza? Então, 10 menos 4 vai dar 6. Ora, sinais trocados, eu subtraí. E qual é o sinal do maior? Ora, o sinal do maior é esse aqui, ó, porque 10 é maior que 4. Então, o sinal do maior é positivo. Então, aqui eu tenho mais 6. Mas vamos lá. E se agora eu tiver, por exemplo, menos 10 mais 8. O que é que eu vou fazer? Não é porque o sinal do menos veio aqui e vai travar, vai ter problema. O que a gente vai fazer? Gente, tem sinal diferente? Show de bola. Tem sinal diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou subtrair do maior o menor. Então, ó, 10 menos 8. 10 menos 8 vai dar 2. Ora, o sinal do maior, que é esse aqui, não é negativo? Então, esse aqui vai ficar negativo. Então, menos 10 mais 8 vai dar igual a menos 2. Certo? Ficou alguma dúvida? Não. Show de bola. Pronto, vamos lá. Vamos falar agora sobre as duas operações que são o terror das pessoas, tá? Multiplicação e vamos falar também sobre divisão. Gente, olha só. Quando a gente está falando sobre multiplicação, a gente está falando em algo que se chama produto. Tá? Falou no produto, o produto é o resultado da multiplicação. Falou em produto, nós estamos falando de multiplicação. Então, se numa questão vier falando o produto entre dois números, nós temos x vezes y. E olha só, se duas letras vierem encostadas sem nenhuma operação entre elas, explícita, tá? A gente está dizendo que elas estão se multiplicando, beleza? E assim, então, vamos lá. Além disso, o que a gente precisa saber? Então, ó, eu vou ter aqui A vezes B. Os sinais da multiplicação que podem ser explícitos podem ser um ponto, certo? Pode ser um X, certo? Como pode ser uma letra encostada na outra. Gente, isso aqui não quer dizer que X e Y é a multiplicação, não, tá? Isso aqui eu quero dizer que uma letra encostada na outra ou uma letra encostada no parêntese, a gente tem uma multiplicação, certo? Então, ó, A vezes B vai ser igual a C.
Olha só. Isso aqui, eu tenho os meus fatores, certo? E aqui, ó, eu tenho o meu produto, certo? Aqui eu tenho meus fatores e aqui eu tenho os meus produtos. Então, beleza. Vamos lá. Quais são as propriedades da multiplicação, tá? Propriedades. Como é que vai? Quais são elas? Primeiro ponto. Ela é comutativa, tá? Ela é associativa. Vê só duas propriedades básicas na matemática que são comutativa e associativa, que é a adição e a multiplicação. Nenhuma outra vai ter essas propriedades. O que é a propriedade comutativa? É a propriedade que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, não alterou o meu resultado, o meu produto. Vê só, vamos lá. Além disso aqui, nós temos a propriedade que eu considero mais importante da multiplicação, que é a propriedade distributiva, tá? Por que é propriedade distributiva? Porque com essa propriedade aqui, a gente resolve muita coisa com a multiplicação, tá? Então, o que isso quer dizer? Certo? Tendo uma multiplicação por parcelas, podemos distribuí-la dentro das parcelas sem alterar o resultado. Gente, o que isso aqui quer dizer? Eu chamo essa propriedade aqui carinhosamente, tá? Eu chamo essa propriedade aqui carinhosamente de propriedade do chuveirinho. Chama essa propriedade aqui, ó, do chuveirinho, certo? Então, vê só. O que isso quer dizer? Eu tenho uma multiplicação A que multiplica B mais C, certo? Então, ó, isso aqui eu tenho um produto e duas parcelas. Então, ó, eu posso distribuir aqui dentro o meu A, certo? Então, por isso eu falo, ó, eu vou distribuir. E por que eu chamo de chuveirinho? Ó? É porque ele dá essa chuvada aqui dentro. Então, ó, isso aqui vai ser igual A vezes B, A, B. Então, ó, A vezes B. Mais A vezes C. A, C. Certo? Nós também podemos ter a multiplicação entre parcelas. Por exemplo, B mais C, A mais D. Certo? Como é que eu vou fazer neste caso? O B vai multiplicar o A e o B vai multiplicar o D. O C vai multiplicar o A e o C vai multiplicar o D. Certo? Como é que isso aqui vai ficar? Veja só. B vezes A, BA. Mais B vezes D, BD. Olha só agora.
C vezes A, CA. C vezes D, mais CD. Ok? Então, aqui eu apliquei a propriedade distributiva. Tome cuidado quando tiver os jogos de sinais, tá? Por exemplo, B menos A vezes menos C mais D. Certo? Olha só. Por que, Yurinhos? DD. Eu vou aplicar aqui, ó, a distributiva em tudinho. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Vê bem. B vezes. Aqui, ó, eu tenho mais. O que é que eu vou fazer primeiro? Quando eu tenho sinais diferentes, eu tenho que multiplicar sinal por sinal, certo? Então, vê só. Primeiro ponto. Se eu vou multiplicar B vezes C, antes eu tenho que fazer a multiplicação do sinal. Então, mais vezes menos vai dar menos. Não se preocupem agora. Ao final da divisão, eu vou explicar para vocês os jogos de sinais, ok? Então, mais com menos dá menos. B vezes C, BC. Mais com mais dá mais. B vezes D, BD. Agora, vamos lá. Menos com menos dá mais. A vezes C, AC. Menos com mais vai dar menos. Menos o quê? A, D. Certo? Na folha de vocês, ó, coloquem logo ao lado aqui, certo? Coloquem logo ao lado. Então, aí, nisso aí a gente já entendeu um pouco sobre a regra dos jogos de sinais para multiplicação e para divisão. Então, show de bola. Na multiplicação, o elemento neutro qual é o elemento neutro na multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Beleza? Pronto. O elemento neutro é o número 1. Tem muita coisa para falar? Não. Agora a gente vai fazer algumas multiplicações que a gente consiga entender melhor. Vê bem. Vamos lá. Vem comigo. Vamos começar aqui. Vamos começar facinho. 2 vezes 4. Olha só. Eu tenho o 2 sendo somado 4 vezes. Por quê, Yuri? Por que você falou sendo somado 4 vezes? Porque, gente, uma multiplicação ela é uma soma repetida às vezes. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa aqui. 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, a multiplicação surgiu para reduzir a soma, tá? Para que não seja preciso somar várias vezes. Então, se você já tem aqui a multiplicação é uma soma repetida às vezes, você vai conseguir compreender esse conceito. Então, por exemplo, qual é o número que está sendo repetido aqui? O número que está sendo repetido aqui, ó, é o 2, certo? Quantas vezes, por isso que veio o vezes, tá? Por isso que a gente chama normalmente a multiplicação de vezes, certo? Quantas vezes o 2 foi repetido? Olha, ele foi repetido 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 4 é a mesma coisa que eu somar 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso aqui vai dar igual a 8, certo? Então, até aí, tranquilo, tudo certo, tudo show de bola. Mas, e aí, se eu fizer 16 vezes 30? Porra, eu vou pegar aqui o 16 e vou somar ele 30 vezes? Não, é para isso que surge a multiplicação. Então, vê só, vê bem, vem comigo, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer 30 vezes 16. Então, vamos lá. Gente, se liga só. Quando eu tiver essa multiplicação, que eu tenho mais que duas casas, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, o que é que eu vou fazer?
Deixa eu só abrir isso aqui um pouquinho. Deixa eu botar isso aqui mais para cima. Pronto. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar esse por esse e esse vezes esse. Depois eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. O primeiro resultado da multiplicação por 6, ó, vem aqui, ó. Esse aqui, ó, primeiro resultado, tá? E quando eu fizer o primeiro resultado, ó, que eu pegar aqui, ó, o primeiro resultado desse aqui, ó, vem abaixo do 1. Então, ó, primeiro resultado. Então, vamos lá. Vamos fazer para ficar mais claro. Todo número que eu multiplico o zero, dá zero. Então, 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 3 é 6 mais 6 mais 6. Então, aqui vai dar 18. Então, aqui vai ficar, ó, 8, 18. Certo? E agora, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 3, 30. Veja só, eu fiz 6 vezes 0 e o primeiro resultado veio logo abaixo do 6. Depois eu fiz 1 vezes 0 e o primeiro resultado da multiplicação do 1 veio logo abaixo do 1. Se eu tivesse mais um número aqui, ó, que eu multiplicasse, sei lá, 2 vezes 0, o primeiro resultado viria logo abaixo desse aqui, ó. E assim a gente vai, que nem uma máquina de escrever, sempre indo para frente, para frente, para frente, sempre para a esquerda, tá? Após essa multiplicação, eu vou ter aqui, ó, uma soma. Então, se aqui não tem ninguém, 0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 8. E 1 mais 3, 4. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, é 480. Show de bola, tudo tranquilo. Agora, vamos lá. Vamos para cima. Se eu tiver aqui que multiplicar, por exemplo, 325 vezes 418. Olha só. Não importa na multiplicação se eu vou botar em cima o maior ou o menor. Para mim não vai fazer a menor diferença, tá? O que eu vou fazer? Eu sempre vou optar por pôr o número mais fácil, tá? Mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo que isso vai ficar mais claro. Então, pessoal, aqui eu vou ter, deixa eu botar para cá, 325, 418. Olha só. Esse eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse. Esse eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse. Esse eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse, que eu vou multiplicar esse aqui. Lembrando que os primeiros resultados vão vir logo abaixo de cada número, certo? Os primeiros resultados vão vir. Os primeiros resultados vão vir logo abaixo de cada número. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 8 vezes 5 vai dar 40, tá? Então, ó, eu coloco aqui a unidade. Qual é a unidade? É o 0. Quando eu faço isso, aqui vão 4. 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 4 vai dar 20. 0, vão 2. 8 vezes 3 dá 24. Com 2, 26. Certo? Note que o primeiro resultado da multiplicação por 8, eu coloquei abaixo dele. E aí, vamos lá. Gente, meu aluno vai começar a pegar uns macetes, tá? Uns macetes. Por exemplo, toda multiplicação por 1 é ela mesma. Então, olha só, o que eu vou fazer? Se eu sei que aqui já tem uma multiplicação por 1, eu não vou ser besta de perder tempo fazer 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Eu boto direto. Se aqui em cima tem 325, aqui está 1, ó, conversando sempre pelo valor embaixo, eu vou pôr 5, 2, 3, 2.
3. Certo? Então, ó, toda vez que eu multipliquei por 1, é só eu repetir o valor que ele está em cima, ou que está embaixo. Beleza. Vamos lá. Agora vamos multiplicar por 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Certo? Vai dar 20. 0 vai 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. 0 vai 1. 4 vezes 3, 12. E 1, 13. Pronto. Agora eu posso somar esse valor. Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou ter 0, 5 mais 0, 5, 6 mais 2, 8, 2 mais 3, 5, 13. O resultado dessa multiplicação é 135.850. Show de bola? Vamos lá. Agora, vamos fazer um terror das pessoas, que é a multiplicação de números com vírgula, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 24,52 vezes 6,3. Pronto. Se eu tiver essa multiplicação, como é que eu vou fazer? Gente, pessoal, para eu armar a multiplicação, tá? Para eu armar a multiplicação, eu não preciso me preocupar com unidade, dezena, vírgula abaixo de vírgula, como na soma e na subtração, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Como é que eu vou optar por qual número eu vou deixar em cima e qual número eu vou deixar embaixo? Gente, na multiplicação, quem manda é o número que vai ficar embaixo. Se você notar, ó, eu fiz esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Depois por esses aqui e depois por esses aqui. Então, o que que eu consigo fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher quem vai ficar embaixo? Simples. Sempre escolha o que tiver menos número. Sempre. Aqui nós temos 4 números. Aqui nós temos 2 números. Como é que você vai escolher? Escolhe o que tem menos. O que é o que tem menos? O que tem 2. Então, esse aqui vem embaixo. Por quê? Se eu escolher o que tem 4, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou ficar com a conta muito extensa, podendo fazer uma conta bem reduzida. Então, vê só. Vou ter aqui, ó, 24,52, certo? Vezes 6,3. Vê só, não precisei me preocupar com vírgula abaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Não, não precisa, tá? Então, vê só. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 5, vai 1. 3 vezes 4, 12. E 1, 13. 3, vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Não se preocupa com a vírgula ainda. Você não vai se preocupar com a vírgula, ok? Então, vamos lá agora. 6 vezes 2, 12. Agora, eu tenho que me preocupar em botar o primeiro resultado abaixo do número que eu comecei. Então, 6 vezes 3, 12. 2, vai 1. 6 vezes 5, 30. E 1, 31. 1, vai 3. Tá? 6 vezes 4, 24. E 3, 27. Então, 7, vão 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. Então, aqui, 14. Beleza. Feito isso aqui, ó, agora eu posso somar. Então, ó, vê só. Aqui eu vou ter 6. Aqui eu vou ter 7. Aqui eu vou ter 4. 7 e 7 são 14. 7, 7, 14. 4. Vai 1. 1 e 4, 5. Baixa 1. Agora que você terminou a soma, agora que você fez essa soma aqui, ó, tá? Aqui a gente soma. O que você vai fazer? Você vai se preocupar, agora sim, você vai se preocupar com a vírgula. De que forma? Vê só. Você vai contar quantas casas você tem após a vírgula. Você tem aqui, ó, 1, 2, mais 1, 3. Você tem 3 casas após a vírgula, pois você tem 2 em cima
e uma embaixo. Então, ó, se você aqui tem 3 casas após a vírgula, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai vir da esquerda, você vai vir da direita para a esquerda. Então, você vai ter aqui, ó, você vai contar 3 casas. Você vai contar a quantidade de casas que tinham após a vírgula. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula está aqui. Então, ó, você não precisa se preocupar de início com a vírgula ou a posição do número. Você só tem que se preocupar com a vírgula no final. A sua maior preocupação é, quando você efetuar a multiplicação, o primeiro resultado deve estar logo abaixo do número que você multiplicou, certo? Então, vê só, vamos lá. Feito isso, a gente agora vai falar sobre a divisão. Feito isso aí, ó, nós vamos falar sobre a divisão. Divisão. Vamos lá, vem comigo, que vai ser show de bola. Vê só. Quando a gente fala sobre divisão, a gente está falando sobre quociente, tá? Falou em quociente, nós estamos falando em divisão. Que normalmente ela é representada x dividido por y. Isso aqui é a notação de fração, certo? Quando a gente tem um número sobre o outro, a gente tem uma fração. Mas isso são assuntos dos próximos capítulos, que é na próxima aula, a fração, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre fração e porcentagem. E no último dia vai ser só resolução de questões, tá? Então, vê só. Vamos lá. Quando eu tenho, o que eu tenho na divisão? Eu vou ter divisor, eu tenho o meu dividendo, eu tenho o meu divisor, eu tenho o meu quociente, onde o quociente, tá? O quociente é o resultado da divisão, tá? E eu tenho aqui, ó, o meu resto. Digo uma coisa a vocês. A propriedade da divisão, ela é a operação da divisão é a operação mais chata que nós temos na matemática. Eu particularmente acho, certo? E aí, nesse curso, eu vou mostrar para vocês que vocês vão fazer toda a prova da DMTEC sem fazer uma divisão. Você não precisará fazer uma divisão sequer para você poder gabaritar essa prova. Aqui eu vou dar vários macetes para você poder aprender, tá? Então, vê só, vem comigo. Quais são as propriedades da divisão? A mesma coisa da subtração. Não é comutativa, não é associativa, não é distributiva, tá? Yuri, por que a divisão ela não é distributiva? Porque a distribuição do número ela é inerente à multiplicação. Mesmo que você tire um número que você está dividindo de lá de dentro das parcelas, quando você fizer a operação inversa, você tem que multiplicar. Então, por isso que eu falo que ela não é distributiva, tá? Então, vê só, bebê. Vamos lá. Quando a gente fala em divisão, o que a gente está falando? A gente está falando em pegar um número e dividir ele em partes iguais. Separar ele em partes iguais, tá? Então, o quociente nada mais é do que uma parte igual que eu dividi
para uma quantidade de itens. Ou de pessoas, não sei. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente vai fazer uma divisão, por exemplo, tá? 8 dividido por 2. A divisão, ela tem alguns sinais que possam aparecer, tá? Deixa eu colocar aqui os sinais. Quais são os sinais que podem aparecer na divisão? Esse aqui, tá? Que é um travessão, ou um número sobre o outro. Mas aqui já é uma notação de fração, certo? Mas a fração, ela é uma divisão. Então, olha só. 8 dividido por 2. Eu quero pegar o 8, dividir ele em duas partes iguais. Então, qual é o número que eu pego o 2, que eu multiplico o 2 e chego no 8? O 4. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora, por exemplo, 1 dividido por 2. Que valor é esse? Olha, quando a gente trabalha 1 dividido por 2, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número e vamos trabalhar com a nota, com essa ideia aqui, ó, certo? Com isso aqui. Então, a gente vai ter 1 dividido por 2. Vê só. O 1 ele é menor que o 2, tá? Deixa eu ir mais para cá. O 1 é menor que o 2. Quando isso ocorrer, o que é que eu faço? Eu acrescento um 0 e aqui embaixo ó, eu boto um 0 a vírgula. Isso aqui é quando um número é menor que o outro, tá? Agora eu posso dividir. Quanto que é 10 dividido por 2? Ora, é 5. Então, ó, 1 dividido por 2, 0,5. Agora, vamos lá. Se eu tiver aqui 3 dividido por 4. Como é que eu vou fazer isso? Mesmo esquema daqui, certo? Vê só. Eu vou ter aqui agora 3 dividido por 4. Vê bem. O 3 é menor que o 4. O que é que eu faço? Eu acrescento um 0. Se eu vou ter o 0 antes de efetuar qualquer divisão, eu vou pôr 0, certo? Agora, vê só. 30 não é divisível por 4. Não é divisível de forma exata. Tem um número que eu multiplico o 4, que eu chego mais próximo do 30. Que número é esse? Vê só. É o 7. Por quê? 7 vezes 4, eu vou ter 28. 28. Então, aqui, menos. 30 menos 28 vai me dar resto 2. Tá? Vê bem. Aqui eu vou continuar a minha divisão. Olha só. O 2 ele é menor que o 4. Vê só. O 2 é menor que o 4. Nessa situação aqui, eu vou acrescentar o 0. Yuri, mas você não vai pôr outra vírgula, não? Não posso. Nem posso acrescentar outro 0. Tá? Por quê? Porque eu já acabei de efetuar uma divisão antes. Certo? Eu só coloco um 0, certo? O 0, no início, se eu acrescentar o 0 no início, ou se mesmo eu acrescentando um 0 aqui, o valor ainda fique menor que o daqui. Daqui a pouco eu vou tentar pegar um exemplo para isso, certo? Então, olha só. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Chegamos ao final da nossa divisão com resto 0, certo? Então, aqui, ó, o resultado disso aqui é 0,75. Yuri, como é que ele faz para dividir, por exemplo, 3,5 dividido por 0,7? Olha só. Peraí.
Deixa eu mudar aqui rapidinho, tá? Deixa eu só alterar aqui. 0,07. Deu. Vê só. Como é que eu faço para dividir isso? O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 3,5 dividido por 0,07. Veja bem. Quando eu trabalho com as vírgulas, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que sumir com as vírgulas da minha divisão. Então, vê só. Como é que eu vou fazer para sumir? Aqui, ó, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou dar para cá. 1, 2. Ao invés de eu ter 0,07, agora eu tenho 7. Mas, se aqui eu andei duas casas, nesse ponto aqui, obrigatoriamente, eu tenho que andar duas casas. Então, se a minha vírgula estava aqui, ela agora vai estar aqui. Então, eu deixo de ter 3,5 e passo a ter 350. Show de bola? Então, vê só. A minha nova divisão é isso aqui, ó. 350 dividido por 7. O resultado que eu der aqui é o mesmo se eu fizesse em cima. Então, olha só. Como aqui só tem uma casa após a vírgula, eu vou analisar a primeira. O 3 é menor que o 7. Então, eu não vou efetuar essa divisão por 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar e vou analisar com duas casas. Então, agora eu posso. 35 dividido por 7, 35 dividido por 7 vai dar 5, ok? Agora, 5 vezes 7, 35, menos. Aqui vai dar 0. Agora, o número que está aqui, eu vou baixar. Se o número que está aqui é 0, qualquer número que eu divida por 0, dá 0. Então, 0 dividido por 7 vai dar 0. O resultado dessa divisão aqui, ó, é 50. Mas, Yuri, como é que você dividiu dois números com vírgula e deu um número inteiro, sem vírgula nenhuma? Porque, pessoal, na divisão, a gente tem uma ideia de que foram divididos em 50 partes iguais. Por exemplo, 3,5, se eu pegar 3,5 e dividir em partes de 0,07, eu vou ter 50 de 0,07. Então, não fiquem desesperados nem achem estranho. Basicamente, por quê? Vou ensinar a vocês a como gabaritar a prova de matemática da DNTEC sem precisar efetuar uma divisão. Vê só, vou trabalhar com vocês agora os jogos de sinais, tá? Esses jogos de sinais aqui é para multiplicação e para divisão, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais, se eu estiver sendo multiplicado ou dividido, tá? Se eu estiver sendo multiplicado ou dividido. Se eu tiver aqui menos, mais e menos e mais. Vê só. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Gente, o que isso quer dizer? Olha só, olha as observações. Sinais iguais, o resultado é positivo, certo? Então, sinais iguais, o resultado é positivo. E agora, se os sinais forem diferentes, tá?
sinais diferentes, o resultado é negativo. Pronto. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, é basicamente se ligar nisso aí nos jogos de sinais que não tem segredo algum. Bem, finalizando aí, nós finalizamos já a nossa parte das 4 operações básicas, certo? Finalizamos as 4 operações básicas. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar aqui alguns macetes, tá? Vou mostrar alguns macetes. Primeira indicação que eu lhe dou. Faça uma tabuada. Não tem como você fazer prova da DMTEC sem saber tabuada, certo? Se você não souber tabuada, você não vai conseguir ir bem. Então, beleza? Vem cá, vê só. Olha só. Por exemplo, multiplicação por 5, tá? Multiplicação por 5. Como é que a gente vai fazer de forma rápida e fácil? Vê bem, por exemplo, vou começar de uma forma simples. 10 vezes 5. Quanto é que é 10 vezes 5? 10 vezes 5, 50. Certo? Mas, Yuri, qual é o macete? Vamos lá. Qual é a metade de 10? A metade de 10 é 5. Então, 5 vezes 10, 50. Eu sei que ficou meio ilógico, porque eu peguei 10, dividi por 2 e depois multipliquei por 10. Mas o macete é esse. Ó. Sempre que eu tiver um número multiplicado por 5, eu pego a metade dele e multiplico por 10. Então, vamos lá. Por exemplo, 5 vezes 2. Olha só. 5 vezes 2. Qual é a metade de 2? Então, você pega 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 5 vezes... Aí depois você faz o quê? Você multiplica por 10. Então, aqui vai dar 10. E o está simples demais, está ficando 42 vezes 5. O meu aluno não vai perder tempo fazendo essa conta aqui do lado, não. Por exemplo, qual é a metade? Quanto é que é 42 dividido por 2? Vai dar 21. Depois que você fizer isso, você multiplica por 10. Então, 210. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, é 210. Beleza? Agora, se você fizer, por exemplo, 286 vezes 5, você vai ter a metade de 286 dividido por 2, que vai dar igual. 28 por 2 dá 14. 143 vezes 10. Então, 143 vezes 10, o resto é 1.430. Esse é o resultado da multiplicação, certo? Então, ó, um macete é, pega o número, divide por 2, multiplica por 10. Então, você consegue o resultado sem precisar estar fazendo. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em multiplicação, é o quê? Vamos fazer agora uma série para 2 minutinhos aqui, por favor. Voltei.
Olha só. Quando a gente trabalha com divisão por 5, vê bem. Vamos começar do fácil. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, a gente sabe que é 2, tá? 10 dividido por 5 dá 2. Mas qual é o macete dessa divisão? Vê só. Se aqui a gente pega a metade, aqui a gente vai pegar o dobro. Então, ó, qual é o dobro de 10? O dobro de 10 é 20. Se aqui a gente multiplicou por 10, aqui a gente divide. E toda divisão por 10, ou multiplicação, a gente trabalha a vírgula. Então, se a vírgula está aqui, ó, a gente puxa ela para a esquerda. Então, ó, 10 dividido por 5 dá 2. Vamos lá. Por exemplo, se eu tiver 25 dividido por 5. A gente sabe que 25 dividido por 5 é 5. Beleza? Então, o que a gente faz? Qual é o dobro de 25? O dobro de 25, ele é 50. Se a vírgula está aqui, eu vou puxar ela para cá. Ó. Então, a gente viu que é 5. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a melhorar esse negócio. 35 dividido por 5. Vê só. Qual é o dobro de 35? O dobro de 35 é 70. Então, ó, se aqui a vírgula está aqui, ó, eu puxo para cá. Ó, 7. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E hoje, sabe para qualquer número? Para qualquer número. Vamos lá. 42 dividido por 5. Qual é o dobro de 42? O dobro de 42 é 82, tá? Se a vírgula está aqui, ó, fica aqui, ó, 8,2. Beleza? Então, vê bem. Se a gente tiver aqui, por exemplo, sei lá, 13,8 dividido por 5. Qual é o dobro disso aqui? Olha só. O dobro de 8, 16, vai 1. O dobro de 13, 26, com 1, 27. Só que aqui, ó, eu já tenho uma vírgula aqui, certo? A vírgula já está aqui, ó. O dobro disso aqui, ó, é 27,6. Se a vírgula já está aqui, o que é que eu faço? Eu apago essa vírgula daqui e vou puxar ela para aqui. 13,8 dividido por 5 é igual a 2,76. Então, não tem segredo para você dividir e multiplicar por 5. Isso aqui são macetes que eu dou para os meus alunos para que ele não perca tempo na fazendo a sua prova. Tá? Agora, eu vou fazer um último macete, que é a multiplicação por 11, para daí a gente poder resolver algumas questões, certo? Multiplicação por 11. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 11. Sempre que a gente tiver apenas uma casa decimal, é só a gente repetir o número. Então, 2 vezes 11, 22. Coloca o mesmo número 2 vezes. 5 vezes 11. 5 vezes 11 vai ser 55. Então, até o 9 não tem segredo. É só eu repetir os números. Agora, por exemplo, se eu tiver 14 vezes 11. O meu aluno, ele não vai perder tempo fazendo 1 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 1 vezes 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, ele vai abrir o número 1 e 4. Aqui no meio, tá? Aqui no meio vai vir a soma, tá? Vai vir aqui a soma, ó, de 1 mais 4. 1 mais 4, por quê? Vai ser a soma dos extremos. 1 mais 4, 5. Então, 14 vezes 11 é igual a 154. Beleza? Yuri, serve para qualquer número? Serve, mas a gente tem que ter cuidado com o seguinte, ó. Vamos lá. A gente tiver aqui 48 vezes 11. Olha só. Se eu tiver 48 vezes 11, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir 4 e 8. Beleza? E aqui no meio, ó, eu vou pôr a soma de 4 mais 8. Só que é o seguinte,
4 mais 8, a gente tem que é 12. Veja bem o que você vai fazer. Se aqui no meio ficou 12, se aqui ficou 12, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 que está aqui, ó, eu vou somar aqui, ó. Então, 1 mais 4, 5. Agora eu repito 2 e repito o 8. Essa multiplicação, ó, vai dar isso aqui, ó, 528. Yuri, se eu tiver 3 números, por exemplo, 4, 2, 8 vezes 11. Deixa eu botar outro número aqui. Eu já faço uma coisa só. Isso aqui vai ser igual. Gente, olha só. Eu sempre abro os números dos meus extremos. Então, 4 e 8. Certo? O que é que eu vou fazer agora? No meio, aqui, ó, eu vou ter 2 números. Tá? Aqui eu vou ter 2 números. O que é que eu vou fazer? Esse primeiro número aqui, ó, vai ser a soma desses dois. E o outro vai ser a soma desses dois aqui, ó. Então, ó, 4 mais 5, 9. 8 mais 5, 8 mais 5 aqui, ó, vai dar 13. Se deu 13, gente, se deu 13, o 1 ele vem para cá. Aí aqui eu vou botar o 3. Olha só, 1 mais 0 dá 10. Então, 1 mais 0 não, desculpa, 1 mais 9 vai dar 10. Então, esse 1 ele vai passar para cá. Ó. Esse 1 vai passar para cá. Então, aqui eu vou ter 5, 0, 3, 8. O resultado dessa multiplicação aqui, ó, é isso aqui. Beleza? Bem, esses foram alguns macetes que eu passei para vocês, tá? Como é que vocês vão começar a achar esses macetes fáceis? Quando vocês estiverem fazendo questões, se vocês começarem a praticar eles. Se vocês não praticar esses macetes, não vai conseguir atingir o resultado. Eu vou agora apagar o quadro para a gente poder ir para a lista de questões, tá? Vamos lá. Vamos para a lista de questões, tá? Vê só. Vamos fazer aí as 6 primeiras questões para a gente poder finalizar a aula de hoje. Olha, eita, pessoal, peraí. Faltou eu falar uma coisa. Faltou eu falar sobre expressões numéricas, tá? Expressões numéricas. Perdão, ia acabar esquecendo, mas ainda bem que eu vi a lista de questões e lembrei. Olha só. O que são expressões numéricas, tá? É um conjunto de quando eu começo a juntar operações, tá? Eu começo a fazer a junção de operações e aí eu tenho as expressões numéricas. E as expressões numéricas, elas podem aparecer coisas desse tipo aqui, ó. Isso aqui eu chamo de chaves. Isso assim que são colchetes. Isso aqui são os parênteses, tá? Isso aqui são os parênteses, certo? E aí, o que acontece? Eles vão ter ordens para eu poder resolver eles. Quem é que eu resolvo primeiro, tá? Ordem de resolução, certo? Ordem de resolução. Vê só. Quando eu estiver trabalhando com isso, quem é? Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, as chaves, tá? E aí vem o grande segredo que muita gente acaba caindo em prova. Que eu já vi pessoas que são mestres em matemática que acabam errando, tá? Então, ó, quem é que a gente vai resolver quando a gente começar a ter as operações matemáticas? Primeira resolução. Não cai na nossa prova, mas é um conhecimento muito importante para vocês. E vai quem tem raiz ou quem tiver um expoente.
tá? Ou quem tiver um expoente. Isso aqui é chamada radiciação ou exponenciação. Segundo, quem é que a gente resolve? Multiplicação ou divisão. Terceiro, quem é que a gente resolve? Soma ou subtração. Se liga só, gente. Qual é o erro muito comum cometido pelas pessoas? As pessoas acham que a multiplicação ela é maior que a divisão, mas não é. As duas são de mesma grandeza. E a gente sempre vai fazer quem vier primeiro. Por exemplo, tem uma questãozinha aí que até me chamaram de burro, que roda, que é o seguinte. 6 dividido por 2, 1 mais 2. Vê só. Essa operação aqui, ela teria dois resultados possíveis. Quais são esses dois resultados possíveis? A gente tem aqui 9 e a gente tem aqui 1, certo? São, teoricamente, dependendo de como for o seu conhecimento, tem dois resultados possíveis, mas só um está correto. Então, por exemplo, primeiro ponto. Pela ordem de resolução da expressão numérica, como a gente viu aqui, ó, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. E lembre sempre, o que eu tenho aqui, quando eu estou encostado, eu tenho uma multiplicação. Então, aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Então, vê só, vamos lá. Eu vou ter aqui 6 dividido por 2. 1 mais 2 eu tenho, então, vezes 3. 1 mais 2 eu tenho 3. E é aqui que a confusão começa. Por isso que tem gente que acha que dá 1 e tem gente que acha que dá 9. Vê só. Se eu fizer primeiro a multiplicação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 6 dividido 2 vezes 3, 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1, certo? Só que, se eu resolver primeiro a divisão, eu vou ter 6 dividido por 2, 3 vezes 3 vai dar igual a 9. O resultado correto é esse aqui, ó. O resultado correto é 9. Professor, por que é 9? Porque quando você tiver multiplicação ou divisão, você resolve o que vier primeiro. Quem é que veio primeiro? A divisão. A divisão, ela veio primeiro, ela veio antes da multiplicação. Então, por isso que o resultado é 9. Então, o 1, ele não existe. Então, não caiam em pegadinha de prova com relação a isto, certo? E aí, por exemplo, a gente tem aqui, tá? 3 mais 4 vezes 2 mais 5 menos 2 mais 4 vezes 3. Fecha. Fecha. Vê só. Como é que eu vou fazer essa resolução? Então, vamos começar. Isso aqui vai ser igual a 3 mais. Se eu não vou resolver ele, só tiro o colchete depois que eu resolver o colchete. Então, eu abro colchetes. Vê só. Não tem nada que me impeça aqui de resolver essa multiplicação. Por quê? Entre multiplicação e soma, eu faço primeiro a multiplicação, certo? Então, 4 vezes 2, 8, mais primeiro eu resolvo a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Então, ó, se eu resolver o que está dentro do parênteses, eu some. Então, agora, eu fecho aqui, ó, colchetes e aqui chaves, tá? Então, vê só. Aqui eu vou ter 3 mais
abro as chaves, porque eu ainda não tenho como tirar ela, certo? 8 mais 5 menos 4. Lembra que a gente falou? Se aqui está 5 menos 4, deixa eu apagar aqui esse sinal de mais para poder ver como é que vai ficar. Se aqui está 5 menos 4, desculpa, se aqui está 14 menos 5, eu vou subtrair o menor do maior e vou conservar o sinal do maior. 14 menos 5 dá 9. 9 o quê? Menos. Então, vê só. Mais com menos vai dar menos. Menos 9. Fecho a minha chave. Então, isso aqui vai ser igual. 3 mais. Como eu vou resolver o que está dentro das chaves, eu vou fazer o quê? 8 menos 9. Mesma coisa. 8 menos 9 vai ser o quê? Se o maior está negativo, eu vou conservar, eu vou subtrair o menor do maior e conservo o sinal. Então, esse sinal aqui de mais, ó, ele vai passar a ser o quê? 9 menos 8 vai dar 1, menos. Menos com mais, menos. Então, menos 1. Isso aqui, ó, vai ser igual a 2. Então, o resultado dessa minha expressão numérica é 2. Ok? Então, isso aí, para você resolver, é só você ficar ligado nessa questão das ordens. Lembrando sempre, primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois colchetes, depois chaves. Depois você resolve o que vier expoente ou radiciação ou expoente, tá? Isso aqui daqui não cai na nossa prova, porque não está no edital, mas tem isso aqui, ó, vezes ou divisão, multiplicação ou divisão, lembrando que faz o que vier primeiro e sempre da esquerda para a direita. Sempre você vai começar resolvendo da esquerda para a direita. E depois, por último, soma ou subtração, certo? Pronto. Então, vê só, tá? Vamos resolver as questões. O resultado, primeira questão da lista. O resultado da subtração 333 menos 66 é superior a 281. Gente, quando a gente for resolver questões da ADM-TEC, a gente tem que ficar ligado que ela trabalha no estilo CESP. Ela quer saber se aquela afirmativa dela é verdadeira ou falsa, ou certo e errado. E no final, ela dá umas alternativas para você poder marcar, certo? Então, vamos lá. A gente vai resolver agora aqui, primeira questão, tá? Primeiro. Então, o que a gente vai falar? O resultado, 33 menos 66. Então, vê só. Como é que a gente vai fazer? 3 é menor que 6. Pega o emprestado. 36 menos, aqui fica 2. 13 menos 6 vai dar 7. 2 é menor que 6. Pega um emprestado, aqui ficam 2. 2 menos 6, 6. E aqui eu baixo o 2. O que é que ele falou? Que o resultado dessa subtração aqui é superior a 281. Olha só, 267 ele é menor que 281. Então, a nossa primeira alternativa, ela está falsa. Então, ó, o item 1, certo? O item 1, ele é falso. Aí você bota na sua conta aí, ó, o F de falso. Vamos agora analisar o item 2. Se o escola municipal possui 12 professores de português, 17 professores de matemática, 8 professores de ciência e 7 professores de história, então o seu corpo docente compreende mais de 41 profissionais. Vê só, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que somar todo mundo. A gente vai ter 12 mais 17 mais 8 mais 7. Vê só, quando a gente tiver soma, a gente pode sair colocando todo mundo abaixo de todo mundo, não tem problema, tá? Então, vamos lá. 2 mais 7 dá 9. 9 mais 8 vai dar 26. 26 mais 7 vai dar 34. 4. 2 mais 7, 9.
9 mais 7 vai dar 16. 24, perdão. 2, vão 2. 2 e 1, 3 e 2, 4. O que é que ele afirmou aí? Que o corpo docente compreende mais que 41 profissionais. Olha só, 44 ele é maior que 41. Então, o nosso item 2, ó, ele está verdadeiro. Por quê? Tem 44. 44 é maior que 41. Vê só, agora. Item 3, tá? Item 3. O resultado da expressão 7 mais 14 mais 28 mais 56 é inferior a 135. Vê bem, vamos lá, a gente vai ter aqui, ó. 7, 14, 28, 56. Vê bem, eu vou fazer a soma de forma que eu acho mais fácil. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 8 vai dar 18. 18 mais 7 vai dar 25. 5, vão 2. 2 e 1, 3, 5, 10. 105. Então, ó, ele perguntou se isso aqui é inferior. E sim, 105 ele é menor que 135. Então, o nosso item 3 ele vai estar verdadeiro. Quando a gente for analisar a nossa afirmativa, a gente vê que o que melhor corresponde às nossas operações é a alternativa C. Apenas 2 alternativas estão corretas. Então, ó, C é o nosso gabarito. Tá? Alternativa C é o nosso gabarito. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. O resultado não é da subtração, tá, pessoal? É o resultado da expressão. E aí ele dá essa expressão aí. Ó. 12 mais 35 menos 10 mais 2 vai ser igual. Olha só, vamos começar aqui, ó. Vou começar repetindo, ó. 12 mais 35 menos 10 mais 2, 12. Mais 2 vai dar igual. Vê só, isso aqui vai ser igual. Gente, analise uma situação aqui comigo, tá? Não, eu não vou dar não, porque pode confundir vocês. Deixa eu repetir aqui, então. 12 mais 35 menos 12 vai dar o quê? 35 menos 12 eu vou ter 23. Mais 2. Então eu vou ter o quê? 23 mais 2, 25. Certo? E agora? Isso aqui vai ser igual. 5 mais 2, 7. 1 mais 2, 3. Então o resultado dessa expressão foi 37. E aí o que é que ele fala? Ele fala que o resultado dessa expressão é superior a 39. 37 é menor que 39. Então, o item 1 da nossa questão está falso. Vê bem, se uma laranja custa 1,52, então 13 laranjas custarão mais de 18,25. Vê bem, vamos lá. Dica para a gente poder matar isso, tá? Esquece o 2. Então, por exemplo, como é que a gente vai ter que resolver o item 2, tá? O item 2, a gente tem que fazer o seguinte, ó. 13 vezes 1,52. Gente, esse 2 aqui não vai influenciar muito. Esquece ele. Esquece ele, porque ele não vai influenciar para a gente, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 1, eu tenho 1 inteiro, que a gente vai ver na parte de frações, mas a metade. 1,5 é 1 mais 0,5. Vê bem, olha só, para eu não precisar estar multiplicando, eu tenho 1 inteiro. 1 inteiro é o quê? 13. Qual é a metade de 13? A metade de 13 é 6,5. Então, 13 mais 6,5 vai dar o quê? 18. Vai dar 19,5.
Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz, pessoal? Bem, se ninguém falou nada. Mas eu vou fazer aqui, ó, na multiplicação. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. 1 vezes 1, 3, 1. Certo? Então, ó, 5, 9, 1. 1 a casa após a vírgula, vírgula. Viu que o 2 não influenciar? Por quê? Ele perguntou se essas laranjas custarão mais de 18,25. Vão custar, ó. Se eu não botei o 2, já deu 19,5. Se eu colocasse o 2 aqui, teria mais. Então, o item 2, ele é verdadeiro. Vamos agora para o item 3, tá? Item 3. 1.234 menos 567 é inferior a 890. Ele quer saber se a diferença entre esses números vai ser inferior a 890. Então, olha só. Vou feito aqui. 1.234 menos 567. Lembrando que eu tenho que botar unidade abaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Vê só. 4 é menor que 7. Se 4 é menor que 7, ó, eu puxo aqui, aqui fica 2, 14 menos 7, vai dar 7. 2 é menor que 6, eu puxo aqui, ó, aqui vai ficar 1. 12 menos 6, vai dar 6. Aqui, quando eu puxar 1, vai ficar 11. 11 menos 5, 6. Vamos lá. Ele perguntou se o resultado era inferior a 890. Então, o item 3 também é verdadeiro. E o gabarito dessa questão aí também vai ser letra C. Apenas duas alternativas estão corretas. Tá? Terceira questão. Uma escola possui 9,7 litros de água sanitária, certo? Então, o total aqui, ó, 9,7 litros. Se diariamente são consumidos 0,35 litros, então, ó, o consumo é igual a 0,35 litros. Então, o estoque atual seria suficiente para mais de 26 dias de limpeza. Vê bem, galera. Agora que eu falo, lembra que eu falei que aluno meu não vai resolver nada dividindo? Como é que eu faria como é que é o jeito normal de fazer essa questão? Eu vou pegar o 9,7 e dividir por 0,35. O que é mais fácil? Eu multiplicar ou eu dividir? E aí, galera, o que é mais fácil? Multiplicar ou dividir? Para mim, o mais fácil é multiplicar, tá? Para mim, o mais fácil é multiplicar. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego a afirmativa, que foi que ela afirmou, que era para mais de 26 dias. Então, eu vou pegar o consumo de 0,35 e vou multiplicar por 26. Vê só. 6 vezes 5, 30, 0, vão 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. 2 vezes 5 dá 10, 0 vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Esse 0 aqui que está aqui eu não preciso. Então, 0, 1, 9. 2 casas após a vírgula, beleza. Olha só, gente, analisa comigo. Eu disse que ele tem 9,7 litros no total. E que ele consome 0,35 por dia. Eu vi, quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu vi que o consumo em 26 dias vai dar o quê? 9,1 litro. Bicho, ele perguntou se 9,7 tem o quê? Vai dar para mais de 26 dias. Velho, se quando eu fiz essa multiplicação, eu vi que o total que eu gastei nesse período
foi menor que o que eu gastei, que o que eu tenho, essa afirmativa aqui, ela se torna verdadeira. Por quê? Quando eu for achar para 27 dias, é só eu acrescentar aqui, ó, mais 0,35 litros. Então, aqui eu vou ter 5, 4, 9. E se eu quiser para mais um dia? Aqui eu tenho, ó, 27 dias. Aqui eu vou ter mais 0,35. 5, 0, vai 1, 5, 8, 9. Olha só, para o 28º dia, vai ficar faltando. Mas a gente viu o quê? Que dá para, no mínimo, 28 dias, 27 dias e 28 dias e meio. Certo? Logo, a nossa afirmativa é verdadeira. Se na questão, nesse tipo de questão, perguntar que é superior, e quando a gente multiplicar o valor do consumo pela quantidade de dias, e esse valor aqui der inferior, a resposta é verdadeira. Se eu tivesse multiplicado e tivesse passado da quantidade que eu tinha no total, a afirmativa estaria falsa. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Porque é muito mais fácil aí eu trabalhar com a multiplicação do que com a divisão. Bem, vamos lá. Item 2, tá? Item 2. Na cozinha de uma escola municipal, foi preparada uma sala contendo 76 pedaços de tomate. Se cada aluno receber 4 pedaços, será possível servir até 19 alunos com esse alimento. Gente, é mais fácil, mais uma questão que ao invés de a gente dividir, a gente vai multiplicar. Qual seria a forma direta de eu fazer isso? Pegar os 76 e dividir por 4. Mas o que é que eu vou fazer? Vou pegar a afirmativa e vou dividir, e vou multiplicar pela quantidade de pedaços. Então, aqui eu vou ter, ó, 19 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Olha só. Quando eu fiz essa multiplicação, eu achei o número exato, certo? De pedaços. O que isso quer dizer? Na afirmativa tem o seguinte, ó. Eu vou poder, será possível servir até 19 pessoas. Está correto. Por que está correto? Porque ele falou o quê? Até. Quer dizer o quê? Se ele diz até, eu posso servir 18 pessoas com 4 pedaços, 13 pessoas, 10 pessoas, que a quantidade de pedaços que eu tenho será suficiente. Se eu precisar servir a 20ª pessoa, a minha quantidade de pedaços não será suficiente, ok? Então, ó, o nosso item 2 aqui, ó, o nosso item 2 está verdadeiro. Vamos aqui para o item 3, tá? Vamos aqui para o item 3. O resultado da subtração 231 menos 89 é superior a 137. Vê bem, 231 menos 89. Galera, se liga só que agora vai dica, agora vai macete para você poder resolver isso rápido. Sempre que a gente tem, quando uma subtração acabar com o número 9 no final, o que é que você vai fazer? Você vai somar um em cima mais um embaixo. Então, ó, ao invés de você ter 231 menos 89, você vai ter 232, porque eu somei 1, menos 90, certo? Sempre que eu tiver uma subtração que eu acabar em 9, eu vou somar um em cima e um embaixo. Então, aqui, ó, eu vou ter que 232 menos 90 vai dar igual a 142. Então, o gabarito dessa questão aí, ó, ela é superior. 142 é maior que 137. Logo, o item 3 da nossa questão, ele vai estar verdadeiro, certo? Então, o gabarito da nossa questão, dessa alternativa aí, ó, é a letra D.
Só um instante. Pronto.